Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, mantida pelo SINT-CT, para apresentar o Clique Jornal. E o Clique Jornal e a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa da Rádio Web do SINT-CT, que propõe um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e, é claro, do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Shirley, um assunto... são vários assuntos relevantes hoje, mas olha, eu quero te passar uma notícia e gostaria da sua participação, do seu crivo nessa informação, porque a recente restrição à publicidade de cerveja aprovada pela Justiça deve mexer no caixa das emissoras. Na semana passada, Shirley, a quarta turma do Tribunal Regional Federal, com base em uma ação do Ministério Público Federal, determinou que a publicidade de bebidas com teor alcoólico igual ou superior a 0,5 graus, como cerveja e vinho, só devem ir ao ar na TV e no rádio entre 9 da noite e 6 da manhã. E esses comerciais também não poderão ter imagens associadas a esporte, direção de veículos ou desempenho sexual, Shirley. Repete o mesmo modelo do cigarro, né? Só que o cigarro eu acho que foi extinto completamente, as propagandas. Eu acho que a sociedade tem que apoiar, né, Paulinho? Porque, querendo ou não, mesmo que você beba sua cervejinha ali, você não quer, por exemplo, que o seu filho esteja exposto a propagandas. Então, só quando ele tiver maior de idade ou com uma idade suficiente para poder ter discernimento do que está fazendo. Então, muitas crianças elas acabam consumindo essas drogas que são lícitas hoje muito cedo, né? Olha, agora o problema, Shirley, é que a indústria cervejeira é uma das maiores anunciantes da TV e patrocinadora de eventos esportivos como o futebol. Olha só, né, que contrassenso, né? Se uma coisa que faz mal, ela sendo associada à questão de saúde, esporte, é realmente um contrassenso. Então, eu acho que tem que ser eliminado mesmo, assim como fizeram com cigarro em primeira mão, depois eles extinguiram. Eu acho que o próximo passo na questão das bebidas é eliminar por completo a questão da bebida. Mas até, Paulinho, queria dizer um negócio que acaba acontecendo, a gente vê muito por aí, né? A maioria das propagandas que eu vejo assim, circulando assim, de um modo geral, é através das redes sociais, porque as pessoas, elas vão lá tomar a sua cervejinha, aí ela faz um comercial da cerveja. Não digo assim da marca da cerveja, é verdade, mas pelo consumo. Então, involuntariamente. Sim, e você olha na rede social, embora seja proibido ter uma certa idade, acho que a partir dos 16 anos para usar o Facebook e outras redes por aí, as crianças, os jovens estão expostos àquela coisa de é bom beber, é bom fumar. Então, as pessoas têm um mau hábito, eu acho que é um mau hábito. Eu não tenho nada contra meus amigos que bebem, eu não bebo, mas não tenho nada contra. Mas a pessoa, ela entra, ela vai a um bar, ela faz um comercial ali, olha, gelada, não sei o quê. E as pessoas vão baseadas
na identificação. Um amigo bebe, eu também vou beber, né? Quer dizer, tem que ter um olhar digital para isso. Também. Bom, tem que ser refletido nos meios digitais, porque hoje é onde as pessoas estão acessando muito, né? Olha, as redes de TV, Globo, Band, SBT, Record e Rede TV, exibiram, só na Copa do Mundo, 3.675 inserções sobre cerveja. Quer dizer, vai dar um rombo na economia das emissoras de TV, não é, Shirley? Ah, sem dúvida, Paulinho. Isso aí já é um outro viés da questão. Vai causar um impacto enorme nas emissoras. Vai causar impacto provavelmente em outras coisas, por exemplo, que eles colocam propaganda dos jogadores de futebol nas camisetas. E eles patrocinam muita coisa na área de esporte. Vai ter impacto, sem dúvida. Vai mexer com muita gente aí. Olha, por falar em economia, o nosso entrevistado de hoje é um economista, ele é diretor de planejamento da Prefeitura de São José, foi talvez o primeiro candidato a prefeito de São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores, que é formado em ciências econômicas. José Walter Pontes, que alegria recebê-lo aqui na Rádio Ele até CT. corrigiu que ele foi o segundo. Segundo? Foi segundo. O primeiro foi meu irmão. Exatamente. Luiz Carlos Pontes foi o primeiro candidato do PT e o segundo, o José Walter Pontes. Isso. Mas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria recebê-lo aqui na Rádio CT. Uma alegria também estar com vocês aqui. Foi secretário de planejamento em outra cidade também. Eu fui secretário adjunto de planejamento urbano em São Bernardo durante 2 anos. Olha só que experiência trazendo pra gente aqui. E Osasco também teve Osasco não, eu passei por Santo André, por Campinas, por São Bernardo. Quer dizer, o currículo está bem embora recheado. Sempre morei em São José, já há 35 anos que moro aqui. Agora, Walter, como é o nome do seu irmão? Luiz Carlos Pontes. Por que as pessoas só lembram do José Walter Pontes? É um dom natural de mídia? O Luiz Carlos, ele esteve como secretário de obras no governo da doutora Ângela. E depois disso ele foi para Jacareí, está lá até hoje. E eu fiquei aqui mais tempo aqui, né? Principalmente nos últimos 2 anos. Então, o primeiro 1 ano e 1 mês na Secretaria de Finanças, né? Depois estive na Urban durante 7 meses e agora lá como diretor de projetos urbanísticos, né? Planejamento. Então, como a gente coordena também a audiência, então a gente sempre tem uma exposição maior, né? Sempre Nossa, ligado. agora chegou no olho do furacão, né? Até porque num momento muito especial que o World Trade Center está namorando São José dos Campos e o José Walter Pontes é a pessoa indicada para entender esses números de R$1 bilhão para a cidade, é quase o orçamento de 1 ano e também a carteira assinada de 7 mil pessoas. É essa a realidade de um investimento como o World Trade Center em São José? Então, é bom esclarecer primeiramente o seguinte: aquela área de 600 mil metros quadrados ali entre a Cassiano Ricardo e a Via Oeste, conhecido como Via Oeste, é uma área que eu estou fazendo 3 meses na Secretaria de Planejamento, né? E quando cheguei, nós estávamos e ainda estamos fazendo todos os estudos técnicos para fazer a revisão da lei de zoneamento no município. E quando cheguei, tomei conhecimento que já com estudos prévios da Secretaria, aquela área seria uma área que seria classificada com a nova lei de zoneamento como ZQA, zona de qualificação, né? Por quê? Porque uma área daquela, e considerando até a vizinhança ali, aquários, né, que já existem, é notório, é transparente para todo mundo, que tem problemas, né, principalmente de acesso, de trânsito, né, a verticalização não muito planejada que aconteceu, né? Então tem um adensamento razoável, né? Então era necessário não deixar aquela área como estava anteriormente, como o ZUC 1. Por quê? Como o ZUC 1,
o proprietário, o investidor, ele chega e constrói respeitando os recuos, respeitando as destinações obrigatórias por lei para a área verde, a área institucional, mas foge, digamos assim, do controle da administração, do poder público, de qual o uso que era permitido ali era só para residência até 2 pavimentos. Isso significava, se você considerar 600 mil metros quadrados, você excluir 40% disso para viário, que é necessário fazer ali, área verde, área institucional, sobraria aí 360 mil para ele construir até 2 pavimentos. Isso significaria em torno de quase 1.500 novas unidades habitacionais. Então, em função disso, o município já estava, antes mesmo de tomar conhecimento do interesse da WTC, estava propondo, né, para a próxima lei, alterar para ZQA. Por que ZQA? Porque na condição de zona de qualificação, o município ele só autoriza o investidor a apresentar um plano de ocupação. E esse plano de ocupação é criteriosamente analisado pela Secretaria de Planejamento. Até porque ali vai ter pessoas, veículos, sim, e turistas, sim, porque muda toda a configuração. Muda. Então, como estava classificado como ZUC 1, só permitia residência até 2 pavimentos, que daria mais ou menos em torno de 1.500 unidades habitacionais, e comércio local. Ora, isso para o investidor, com essa classificação, a gleba torna-se pouco atrativa, porque tem essa limitação de 2 pavimentos. Ali é possível colocar mais pavimentos? É possível colocar mais pavimentos, desde que se faça com muito equilíbrio para não colocar uma torre atrás da outra. Também. Tem que ser bem medido. Então, o prefeito Carlinhos, ele é até bom que se diga que um dos compromissos que ele assumiu durante a campanha eleitoral, assim que ele foi candidato a prefeito, era de buscar o desenvolvimento da cidade, mas ele falava sempre na questão do desenvolvimento sustentável, sempre muito de forma equilibrada, pensando, precisamos crescer economicamente, retomar aquela posição que a gente tinha de destaque no estado de São Paulo, em termos de produção do PIB, né? Mas olhando a questão ambiental, olhando a questão social. Então, ele falava desse tripé, a economia, o social e o ambiental. Então, com essa orientação, é que também estava condicionando, digamos, estava induzindo a secretaria a pensar numa classificação para que o poder público tivesse um controle maior do ordenamento do território. Muito bom. E a proposta que a WTC fez, né, no momento, era, naquele momento que o prefeito tomou a iniciativa de propor essa alteração pontual, né, era para fazer uma ocupação de 30%, deixando 70% para a área viária, para áreas verdes, para... Essa proposta... Sim, para a proposta da WC, que ali tenha espaço para o cidadão utilizar... Então é viável. Ciclovia, área de lazer, área verde. Quer dizer, seria um evento sustentável. Sustentável. Eles ganhariam dinheiro, mas a população ganharia qualidade de vida. Sim, sem dúvida. E seria o momento, como o ZQA, seria o momento do poder público falar assim, opa, nós queremos também aqui que seja estabelecido ganhos na parte viária, né? O plano diretor do município já estabelece que naquela gleba tem que ser construída ali pelo menos 3 vias de acesso. 2 ligando a Cassiano Ricardo com a Via Oeste e uma com Alvorada até o Sunset Park. Isso seria por conta do WTC? Isso seria por conta deles. Poxa, além a cidade sai ganhando naturalmente, além de contrapartida que seria negociada e que poderia, nessa contrapartida, naturalmente, pensar em criar mais acesso para o pessoal do Aquários, unindo ali ao anel viário, não é? Então, tinha muitas possibilidades. É fazer a coisa de forma responsável e inteligente.
Audiências públicas estão sendo realizadas, está se ouvindo a sociedade amigos. Foram feitas 5 audiências públicas que a lei orgânica determina que qualquer alteração no zoneamento da cidade tem que, no mínimo, realizar 5 audiências públicas. Então a gente fala sobre as audiências agora, depois do nosso intervalo, e também em que pé que fica a nova configuração da Câmara Municipal. Como é que vai tratar da questão? Porque a lei de zoneamento tem que ser tratada pelos senhores edis na nova Câmara Municipal. José Walter Pontes, que é economista e diretor de planejamento aqui da Prefeitura de São José dos Campos, falando do World Trade Center. O investimento é de R$1 bilhão no município de São José dos Campos e a explanação de 7.000 carteiras de trabalho assinadas para os empregados, motoristas, copeiras, gerentes e tudo mais. José Walter Pontes, já de volta aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com José Walter Pontes, ele que é formado em Ciências Econômicas e mestrado em Planejamento Urbano. E por conta disso, ele é diretor de Planejamento da Prefeitura aqui de São José dos Campos e falando de um investimento que poderá vir aqui para São José dos Campos, do World Trade Center, um salão de convenções e reunir aqui em São José palestras mundiais, até porque está estagnado São Paulo, está estagnado o Rio de Janeiro e Campinas também. Aqui seria a solução para muita coisa, viu, Shirley? É verdade, hein? E dizem aí que vai gerar cerca de 7.000 empregos. Eu não sei se é verdade. Zé Walter pode dizer se é real mesmo. É isso, né? Então, olha, a previsão inicial no projeto funcional, né, na ideia do projeto da WTC é isso, mas
a gente sempre tem que ser prudente, né? Tem que conhecer o projeto primeiro, não existe projeto. Digamos assim, se a lei fosse alterada ainda esse ano, que não vai ser, o prefeito tomou acertadamente a decisão de jogar, de colocar essa alteração junto com a revisão da lei de zoneamento para o ano que vem. Mas, para o ouvinte ter uma ideia concreta de como que daria esse processo, né, como que aconteceria esse processo, se fizesse alteração hoje, o empreendedor ele tem que solicitar à prefeitura a expedição de diretrizes urbanísticas para construir. A prefeitura vai manifestar assim, olha, para construir ali nós queremos isso, isso e aquilo. Por que a prefeitura pode estabelecer regras, né, até diferente do que está na lei exatamente, tem flexibilidade. Por quê? É zona de qualificação. Então, ele tem que, depois que ele pede as diretrizes, ele tem que apresentar um plano de ocupação. Então, ele pediria as diretrizes, o município vai falar, olha, ali eu não quero concentração de residências, eu quero uso misto, eu quero comércio, quero serviço, quero área de lazer, quero um bom sistema viário, tem a previsão no plano diretor de fazer 2 acessos da Cassiano Ricardo com a Via Oeste, um com Alvorada e Sunset. Então, a prefeitura ia colocar exigência no sentido de dar qualidade à ocupação daquela área. Então, para eles apresentarem um projeto, primeiro tem que ser aprovada a lei de zoneamento, alterando ela de hoje, que ela está mais restritiva, para ser de qualificação. Aí, por ser uma zona de qualificação, exige que o empreendedor apresente um plano de ocupação. Para ele apresentar esse plano de ocupação, antes ele pede as diretrizes. E o município fala, olha, eu preciso que tenha tanto de área verde, tanto de área de lazer, tanto de área de comércio, serviço. Então, o município estabelece todos os parâmetros para que ele desenvolva o plano de ocupação. Ele vai apresentar, para ele fazer o plano de ocupação, ele vai demorar em torno de 6 meses. Não é? Um projeto dessa dimensão. Apresentou, aí o município vai verificar se está atendendo aquele plano de ocupação às diretrizes que foram estabelecidas. E é o momento de negociar, olha, não, aqui nós queremos uma melhoria aqui, outra ali, não é? E aí depois disso é que entra no processo de aprovação. Interessante. Assim, a maior parte da população eu acredito que seja a favor, né? Se chegar a um ponto, por exemplo, que o pessoal ali da região do Aquários, ali tem uma parte do EMA também, o pessoal ali não queira o projeto, há a possibilidade, por exemplo, de fazer um plebiscito? Olha, isso é uma decisão que naturalmente compete ao prefeito, né? Não discutimos com ele, aventamos essa possibilidade, mas foram feitas 5 audiências. Na verdade, assim, a população, ela se comporta assim, ela naturalmente está preocupada com a questão do emprego em São José, ela sabe que a economia de São José está havendo uma mudança. Antes nós tínhamos a indústria muito forte, hoje é a área de serviço. Hoje a área de serviço contribui mais com a formação da riqueza de São José e mais do que a área da indústria. E o World Trade Center seria a área de serviço. A área de serviço, que colocaria São José num cenário internacional, de trazer eventos internacionais, num circuito internacional de eventos. Então, com essa perspectiva aí de geração de emprego, a população naturalmente não tem aquele que é contra, não é? Agora, é claro, e é importante a gente dizer, que no planejamento urbano a gente está falando sobre o território, a ocupação e o uso do território. E aí, sobre o território, a gente tem que entender isso com muito equilíbrio. Há diversos olhares sobre o território. Há o olhar do empreendedor, que quer maximizar o seu ganho. Há o olhar do cidadão comum, que mora ali vizinho à região, que ele quer conforto, que quer qualidade de vida. Há o olhar do jovem, que quer uma área para skate, para isso, para aquilo. Aquele que quer caminhar. Vai ter que conjugar isso. Há vários olhares sobre o território. Então, as audiências é no sentido de ouvir esses vários olhares, as diversas preocupações. Isso tem que servir para os nossos técnicos e, naturalmente, servirá para que a gente produza ali as melhores diretrizes, coloque os melhores critérios para que haja uma ocupação equilibrada, que não gere problemas como gerou no passado, como a gente sabe, é notório, todo mundo
fala é unânime, principalmente as pessoas que moram no Aquários, os problemas que aconteceram, que hoje convivem aquela população em função daquela ocupação do Aquários, da forma como foi feita, né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, com muita responsabilidade, com muito critério, para que a coisa seja feita com qualidade e que todos saiam ganhando. Zé Walter, o Osiris Silva, que é que é o do Conselho Administrativo do World Trade Center, ele disse que esse empreendimento seria conhecido como o maior centro comercial do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e também aqui da Mantiqueira. Sem dúvida, é um empreendimento que qualificaria aquela região, que já é uma região empreendedora, já é uma grande centralidade urbana hoje, Jardim das Indústrias e todas essas adjacências, né? Colocaria essa área como bastante assim, vitrine de São José dos Campos, um cartão postal de São José dos Campos, de fato. Quando você fala em território, quer dizer, até olhando lá para Cassiano Ricardo, para a região oeste, mas muito pelo contrário, ela vai agregar a cidade toda, porque se ela vai ser importante para o Jardim Aquários, para São José, vai ser importante para o Vale. Sem dúvida. Nós fizemos alguns estudos preliminares projetando a possibilidade de crescimento do PIB, né, do valor agregado à economia, da arrecadação tributária, sem dúvida, de bastante valor e é bastante significativo o impacto, né? A gente tem que não só olhar o impacto econômico, como eu disse antes, tem que olhar todas as outras variáveis, trânsito, transporte, a parte de rede de esgoto, água, a não deixar criar uma situação de uma parede de cimento para trazer problema de ventilação, sombreamento, todas essas coisas estão no bojo e tem que estar na agenda para a gente refletir, ver, estudar com critério o projeto. Em São Paulo, na capital, já tem lá um World Trade Center, lá tem 30 andares. Para São José dos Campos, já se tem essa informação de quantos andares seria depois da aprovação da nova lei de zoneamento? Eu posso te dizer assim, de pronto, o seguinte, ali está dentro do cone de segurança do Ministério da Aeronáutica, não é? do cone ali de aviação, não é? Então, tem a cota 709, que ali, no máximo, que permitiria, a não ser que o Ministério da Aeronáutica faça alguma concessão, alguma flexibilização, 31 andares. Então, quer dizer, no máximo, na rota das aeronaves, até um a mais dá. Um andar a mais do que São Paulo. Sim. Não vai ter qualquer problema. 31, aqui. Considerando aí na verdade, um pé direito de 3 metros cada andar, então daria 31 andares, daria uma torre de 31 vezes 3, 93 metros quadrados. Produto interno bruto, mas esse investimento de R$1 bilhão, o orçamento da cidade é 2. O orçamento da cidade está 2 bilhões e quase meio, né? 2,5. Então ele seria quase a metade do orçamento. Sim. Mas é um investimento que não é de imediato, ele vai acontecer durante toda a fase de construção, né? Vai que aos... é 4, 5 anos, né? Não é de imediato. Ele é distribuído. Então a prefeitura agora então começa a fase de negociação, né, para a instalação da filial da World Trade Center. Não, assim, na verdade, não, nesse momento não. O que autoriza o empreendedor apresentar um plano de ocupação para aquela área, assim, se o empreendedor já adquiriu a área, é a alteração na lei. A alteração na lei esse ano não sai, o prefeito resolveu, ele tomou conhecimento de todo o teor das audiências, de todos os mais de 100 e-mails que recebemos lá durante o período de consulta pública e tomou a decisão de fazer essa discussão e trazer colocar o projeto de lei junto com a lei de zoneamento no ano que vem. Então, assim, é difícil hoje você falar assim, olha, que há negociação, porque não há negociação. Primeiro tem que alterar a lei. Alterando a lei, o empreendedor pede as diretrizes. Nas diretrizes, o prefeito tem a comissão técnica da Secretaria de Planejamento, com a contribuição da Secretaria de Transporte, Meio Ambiente. É um trabalho
com todas essas secretarias para estabelecer os critérios de ocupação daquela área. Bom, o World Trade Center está presente, não é só no Brasil e Estados Unidos, são 92 países e mais de 300 cidades, 325 cidades. São José dos Campos elevaria a autoestima da cidade ter esse empreendimento, até como uma questão de orgulho da cidade? Eu acredito que sim, não é? Não faz sentido a gente pensar diferente, né? Mas para isso é importante que esse investimento realmente aconteça de forma a qualificar, dar uma qualidade urbana ali, para trazer problemas como os anteriores, problemas atuais, problemas que nós temos hoje, não vai ficar legal, não é? Então essa deve ser a preocupação, e o prefeito está muito preocupado com isso, não é? E naturalmente vão ser adotadas todas as ferramentas no sentido conhecimento técnico e todo o estudo para que ali seja feito um projeto à altura da nossa sociedade. Seria uma marca para a cidade de São José dos Campos. Mais um intervalo e a gente volta já com o diretor de planejamento da Prefeitura de São José dos Campos, o José Walter Pontes, falando aqui da Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários, do World Trade Center. O World Trade Center, presente em São Paulo, presente num terreno lindo, mas precisa da alteração da nova lei de zoneamento. Um instante só, José Walter Pontes, o segundo, mas considerado o primeiro candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de São José dos Campos. Quem era o seu vice? A doutora Ângela, que era a minha vice. Que coisa, hein? E aí na terceira foi ela? Isso, aí eu me retirei da frente, né? E ela se candidatou e foi eleita. A prefeita de São José dos Campos e hoje é vereadora em São José, depois de passar por Brasília como deputada federal, e a gente costuma dizer que ela é a mãe do Saci Pererê, que é um orgulho nacional que o projeto de lei da doutora Ângela que instituiu o dia do Saci Pererê no Brasil, até para contrapor a questão do Halloween, né? A gente começou a pensar nisso, estava muito americanizado. Podemos ser americanizados só no World Trade Center, porque o Saci Pererê é bem brasileiro. O Zé Walter Pontes volta já aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com o diretor de planejamento da Prefeitura, José Walter Pontes. Foi o segundo, foi o primeiro, né? Cadê o Luiz Carlos? O Luiz Carlos, hoje ele está em Jacareí como secretário, me parece como secretário adjunto de obras. Na obra, José Carlos, Luiz Carlos Pontes. Luiz Carlos Pontes. Mas o conhecido é o irmão famoso é o José Walter Pontes. Eu não a diria vida o fez assim. Né? A vida o fez assim. A gente teve uma exposição aí, mas a gente sempre trabalhando, né? Como sempre, com humildade, sem... Que bacana. Sapato de salto alto, né? Estou muito feliz dessa conversa aqui. E olha, queremos registrar a nossa audiência espalhada pelo Brasil. Você fala na Rádio Ciência e Tecnologia. Nesse momento, confirmando a audiência aqui, os engenheiros, os cientistas do INPE e DCTA, os funcionários estão nos ouvindo aqui em São José dos Campos, confirmando também CPTEC em Cachoeira Paulista, nos ouvindo pela internet, CTI em Campinas. Faz o ponto aqui agora do Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos acompanhando. A CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA em Alcântara, no Maranhão, nos ouve neste momento a conversa com José Walter Pontes. Depois de Alcântara, deixa eu... melhorar aqui a tela do computador e buscar mais aqui. Natal, no Rio Grande do Norte também, muita gente aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve nesse momento, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E também, confirmando a audiência, a Unidade Regional do Centro-Oeste, na avenida, mandaram até endereço aqui, Walter, Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso. Parabéns, Que bom, boa, né? Falando audiência. Pro Brasil inteiro, os cientistas do INPE, do DCTA, onde quer que estão, passam nesse horário a ouvir o bate-papo e as entrevistas aqui da Rádio CT. Ótimo. José Walter Pontes, as motivações para a alteração da nova lei de zoneamento aqui para São José dos Campos, ela vai agregar, vai ficar apenas naquela área. E as motivações é desenvolvimento urbano e econômico, atendimento da demanda empreendedora, fortalecimento da centralidade e o redimensionamento do sistema viário. O que é isso para um urbanista? Na verdade é o seguinte, nós estamos olhando pontualmente essa gleba, mas a revisão que nós estamos processando na lei de zoneamento, ela tem como diretriz realmente destravar, né, a economia do município, a possibilidade, o potencial que o município tem, né? Nós temos hoje quase um terço do território de vazios urbanos, não é? Então a gente tem que olhar para esse território com muita responsabilidade. Nós temos que pensar não no imediato, nós temos que ter visão de longo prazo, nós temos que pensar no equilíbrio aí ambiental, as áreas de várzea, as áreas de proteção ambiental, mas nós temos que realmente não fazer mais política no território, né, amarrado simplesmente ao interesse econômico ou do setor, seja qual setor que for. Não é? A gente tem que ter a visão de conjunto, não podemos estimular a especulação imobiliária, a especulação financeira, mas fazer as coisas com bastante equilíbrio, ouvindo bastante as pessoas, né, os técnicos, a pessoa, o cidadão comum, porque planejamento urbano não é só coisa de técnico, né? Como eu disse, no território tem os vários olhares, né? Então a gente tem que ouvir a todos, né? E encontrar um ponto de equilíbrio aí no sentido de também, né, proporcionar aí o desenvolvimento urbano da cidade com distribuição de riqueza. Não basta também só a produção de grandes investimentos, tem que trazer emprego, renda, tem que trazer moradia, tem que estar aliado a um processo de ocupação com habitações também para a população de baixa renda, né? Buscando a cidade para as pessoas, a cidade das pessoas.
né? Então, O direito à cidade de todos. Né? Nesse sentido mesmo que você estava falando, nós passamos recentemente pela questão da GM, demissões em massa. Anos anteriores a gente passou por um problema similar com a Embraer, embora ela tenha se recuperado, mas a gente, de tempo em tempo, a gente fica aquele medo, será que vão demitir 1.000 na GM? Isso mexe muito com a economia, porque é um encadeamento, né, de empregos, e isso gera uma tensão para a cidade, porque quando uma empresa, apenas uma empresa, ela tem problema de qualquer ordem, ela chama demissões, complica para a cidade. Você acha que esse tipo de empreendimento, como o World Trade Center, sem querer fazer comercial do empreendimento, mas empreendimentos que têm similares a esse, que você tem um investimento pulverizado de áreas, por exemplo, vai ter vários tipos de investimento, são várias pessoas que vão poder se instalar ali. Você acha que é um tipo de vocação que a gente pode estar passando a desenvolver mais na cidade? Sem dúvida. A gente tem que pensar na diversificação da economia. Porque a indústria hoje, o capital principalmente internacional, ele digamos assim, vamos dizer um pouco grosseiramente, ele não tem pátria, ele vai para o lugar que for mais interessante. Não é? Então, o que acontece? A gente também não pode ficar amarrado a um único setor. Claro, aqui em São José nós temos uma situação diferenciada, o setor aeroespacial é muito forte, não é? Essa cadeia produtiva é de fundamental importância para o município. O município pode crescer muito mais em função, inclusive, desse setor produtivo. Né, mas não poderia ser exclusivo, né? Fica só nisso. Mas é importante que combine outras atividades, traga para cá outras cadeias produtivas na área de saúde, como já estamos dando passo nesse sentido, né? O prefeito tem trabalhado muito no sentido de trazer aqui a primeira faculdade de medicina, outras virão depois, né? São José, só para você ter uma ideia, no entorno do Parque Tecnológico hoje, nós já temos aí próximo aí de quase 7.000 alunos. A perspectiva nos próximos 10 anos é que ali a gente tem um universo em torno de 20.000 estudantes. Isso é muito bom, né? Na área de tecnologia, em diversos cursos. Né? Então, a cidade tem que se preparar e ela tem que realmente diversificar, né, a sua carteira de negócio, a carteira de produção econômica, de atividade econômica. Isso é positivo, não é? E, assim, está mais do que comprovado, né, de que aquela era industrial em São José dos Campos ela vem perdendo força, né, à medida que a área de serviço vem cada vez mais forte. É um setor que emprega muita mão de obra intensiva. Nós também temos a área de tecnologia de ponta, que é necessário, né, fomentar mais. Né? Então, o Parque Tecnológico tem essa função de trazer para ali empresas de base tecnológica. Né? Então, tem que combinar todas essas iniciativas. A gente poderia até afirmar, por exemplo, que o projeto World Trade Center ele vai ajudar, por exemplo, o pequeno e o médio empreendedor na cidade? Sem dúvida, porque tanto na fase de construção e depois no funcionamento, e até de qualificação de mão de obra. Né? Eu falo o seguinte, quem mora ali do lado, amanhã terá um espaço, sem dúvida, se isso acontecer, a gente está falando aqui hipoteticamente, né, porque ainda não podemos afirmar com toda certeza, a lei não foi alterada, o projeto Sim. não foi apresentado, então nós estamos falando na hipótese de vir a dar certo. Quem mora ali pode amanhã ter seu filho morando ali, estudando ali, por perto, trabalhando ali, formou, está trabalhando ali, né, tem área de lazer. Então, assim, tudo indica, não é, que a gente pode ter uma ocupação ali que seja favorável para a própria população ali, que hoje é a região mais motorizada do município, de diminuir os seus deslocamentos para encontrar lazer, serviços, né? E isso traz um ganho para a economia das pessoas individualmente, um conforto, uma qualidade de vida qualidade melhor. De vida, né? Que você não precisa ficar se deslocando, Sim. a mãe antes de trabalhar, tem que levar o filho na escola. Sim. Então, faz tudo ali. Tudo ali Agora, mesmo. A área hoje, segundo o Ministério da Cidade, não atende à função social, que é prevista, inclusive, pela Constituição. O Osiris Silva, que é o conselheiro e tal, que é o que fala tanto está muito interessado, o ex-ministro, de trazer o World Trade Center,
ele disse o seguinte, que já existe em São Paulo o World Trade Center, existe em Goiânia e existe também em Belo Horizonte. O testemunhal dessas cidades não ajudaria no convencimento, porque o joseense fica meio com o pé atrás em relação a isso. Um testemunhal poderia melhorar essa atividade de convencimento, Walter? Olha, nós temos bons exemplos e nós temos exemplos questionáveis ao olhar de algumas pessoas, de alguns atores sociais. Isso é normal. O que a gente tem que tirar de todas as experiências da WTC no mundo e aqui no Brasil é olhar, né, com muito cuidado, com muito critério, de verificar aquilo que não foi bom, aquilo que não se mostrou muito bom, a gente corrigir. Então, a oportunidade de a gente ver como que foram os empreendimentos nos outros locais, né, prestar bastante atenção e para trabalhar junto com o empreendedor no sentido de corrigir eventuais problemas. É só aguardar. Mas, sem dúvida, a possibilidade de um investimento desse porte e nessa configuração, eu sempre quero deixar claro, assim, não existe um plano de ocupação hoje, não existe um projeto pronto e acabado, isso tudo vai ser construído e junto com o poder regulador da prefeitura, né? Muito bom, muito bom. Só pedir licença um pouquinho para o Zé Walter Pontes, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já, até para mostrar que, segundo o Miguel Sampaio, que é o secretário de Planejamento e Habitação do município, o investimento no World Trade Center não causaria estrangulamento da região ali do Jardim Aquários, pois utilizaria apenas uma parte do terreno. Está confirmado isso, então, né? O município, naturalmente, não vai abrir mão, naturalmente, de ter uma ocupação ordenada ali que garanta fluidez no trânsito, que garanta melhorias e, principalmente, uma ocupação que traga qualidade de vida para toda aquela região. E, para isso acontecer, essa taxa de ocupação nos estudos preliminares indica que no máximo 30% com edificação e o restante com áreas verdes, áreas de lazer e tal. Bacana. Sim. O Clique Jornal vai para um breve intervalo e a gente volta já com José Walter Pontes, e falando que lá no passado ele foi candidato a prefeito de São José dos Campos. A vice foi a Ângela Guadagnin, a médica Ângela Guadagnin, e hoje ele é diretor de planejamento aqui, e o prefeito é o Carlinhos de Almeida, deputado federal Carlinhos de Almeida. O Clique Jornal volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com José Walter Pontes. Quem é o José Walter Pontes? E a gente tem citado aqui em vários momentos, né, que ele foi o primeiro candidato a prefeito de São José, e ele nos corrigiu dizendo que ele é o segundo, o primeiro foi o irmão dele, então foi ele, do mesmo ventre, 2 candidatos a prefeito de São José dos Campos. Mas José Walter Pontes, ele é formado em Ciências Econômicas e é mestre também em Planejamento Urbano, por isso ele fala do World Trade Center, Shirley. É verdade, olha, eu estava comentando nos bastidores aqui, porque eu moro aqui naquela região lá, eu sou uma das pessoas que estava meio contra. Por quê? Porque por causa do trânsito, porque o trânsito ali já é muito carregado, né? Então acho que a maioria das pessoas estão pensando nisso. Só que é um pensamento muito simplista, né? Na verdade tem que fazer um plano diretor, discutir a parte do trânsito lá, como é que vai ficar, e você está me dizendo que vai ter outras vias. Então acho que todo mundo tem que repensar a questão, quase todos que moram na quadra tem um comércio, naquela região, ou tem um comércio na cidade, tem que ver se não tem interesse, de repente, de colocar alguma coisa ali também no Trade Center. Então, é um investimento que vai mexer com todas as pessoas, inclusive com essa classe média e classe média alta, que tem interesse também em ganhar seu dinheirinho. Na verdade, assim, Shirley, a preocupação da comunidade ali no local, ela é legítima, ela é verdadeira. De fato, há problemas no acesso. Agora, é possível soluções, né? Já se desenhou a possibilidade de fazer outros acessos, né? Então é uma oportunidade, quem sabe, vem no bojo da contrapartida, né, de todo esse empreendimento também, melhoria significativa. Uma coisa é certa, o proprietário que adquiriu ali vai ter que fazer o parcelamento da área. Fazendo o parcelamento, o loteamento, ele vai ter que fazer o loteamento de toda a área, de toda a gleba de 600 mil metros. E vai ter que assegurar aquilo que está lá no mapa 4 do plano diretor, que são os acessos, não é? Mas isso só é pouco para aquela região. É necessário melhorar todos os acessos ali, e com certeza o governo Carlinhos, com a sensibilidade que ele tem, ele vai perseguir esse objetivo de dar realmente a melhoria ali. Ah, que bom. Bom, José Walter Pontes, vou trazer uma notícia para você que eu acredito que você vai gostar desta notícia. A avaliação positiva e a confiança do brasileiro em relação ao governo da presidenta Dilma aumentaram após as eleições, segundo pesquisa CNI e Ibope divulgada hoje, quarta-feira, dia 17. A aprovação da maneira de governar também aumentou, mas ainda é menor em comparação com o primeiro mandato do FHC e o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o mais importante é que essa é a primeira pesquisa de avaliação do governo divulgada após as eleições de outubro, e a aprovação do governo Dilma sobe para 52% após as eleições. Então, um segundo mandato é sempre uma oportunidade do governante fazer uma boa reflexão, né? Olhar com carinho, né? E olhar de uma forma muito concentrada naquilo que não foi bom, naquilo que pode melhorar, pontos a serem desenvolvidos. Então, é uma oportunidade. Eu torço também, né, para que a Dilma, junto com toda a sua equipe e tal, de fato, né, venha a corrigir determinados rumos, mas, assim, fundamental é que o rumo que foi inaugurado com o nosso ex-presidente Lula, ele realmente está perseguindo objetivos de mudar a cara do Brasil. O Brasil realmente mudou de cara. É importante resolver alguns desafios que estão colocados aí, né? E eu tenho certeza que ela dará conta, sim.
E mais uma notícia para fechar esse assunto, que o índice dos que desaprovam a presidente caiu de 46 para 41. Sim. Melhor ainda? Melhor ainda. É importante agora a gente renovar as nossas esperanças para o ano que vem. Não, a perspectiva não é um ano fácil, mas com certeza vai ser um ano de retomada. Às vezes na economia você mexe num determinado instrumento de gestão econômica e ele não reflete de imediato alterações, mas sem dúvida nós vamos, daqui mais um ano, a gente ter um outro horizonte. Você acredita que isso pode refletir aqui em São José dos Campos, quando a gente vê que a imagem do prefeito Carlinhos está um tanto quanto apática na cidade? Isso pode refletir, e quando você fala de World Trade Center e tantas outras coisas boas que acontecem na cidade, começa a ser mostrado agora, reflete? Olha, a gente não pode falar que nenhum município é isolado, né? Tem uma vida própria, isolado, como nenhum país está isolado do mundo, né? Hoje, sistema informacional é uma coisa que acontece aqui, reflete em todo o mundo, né? A própria processo de globalização. Mas, sem dúvida, quando uma peça desse tabuleiro funciona melhor, reflete nas demais, né? E assim, muita coisa foi feita de acerto, né? A gente tem que sempre debruçar sobre os erros e corrigi-los, né? Aperfeiçoar aquilo que precisa aperfeiçoar. Mas o país, sem dúvida, avançou muito em diversos aspectos, né? Eu acho que educação, a própria saúde, aqui no município, o município já se beneficiou dessa parceria com o governo federal, né? Um programa do SAMU, programa Mais Médicos, né? Então isso tudo trouxe benefícios. A questão da regularização dos loteamentos, eu acho que foi a melhor de todas, né, da cidade. 11 bairros foi a regularização mais no aspecto jurídico, né, da titulação, mas que não para aí, né, no interesse do governo não é parar aí, pelo contrário. A primeira coisa é fazer a regularização do título da terra, né? É impossível a pessoa morar num local, não tem endereço, não tem segurança de que aquela propriedade não é dela. Então, esse é um primeiro passo, a regularização do o Robert título. Costa veio aqui, ele contou a história para a gente. Nossa, eu fiquei muito surpresa de ver que realmente ele trouxe um benefício muito grande para as pessoas da cidade, as pessoas mais humildes, né? Que, em geral, nos outros governos ficou meio de lado, infelizmente. Sim. Agora, até falando em regularização, que se fala que em 16 anos, apenas um bairro, Jardim Mesquita, foi regularizado. E no Carlinhos, em 2 anos, menos de 2 anos, 11, dá para nos remeter na política daqui de São José e ver que o Jardim Mesquita foi regularizado graças às denúncias e o trabalho do vereador Wagner Balieiro. O Wagner veio aqui e falou assim, ainda o único loteamento que foi regularizado na época dos tucanos ainda foi movimentado, porque a gente estava lá, a gente que pressionou. Então, o prefeito, na campanha, assumiu que criar uma secretaria exclusiva para tratar da regularização e cumpriu o seu compromisso, criou, e essa secretaria, tendo à frente lá o nosso colega Roberto Costa, está desenvolvendo um trabalho realmente muito forte no sentido de agilizar esse processo de regularização. Bom, na economia, São José já foi dita, para a gente finalizar esse bloco, é uma cidade muito cara. O que se espera agora com a aprovação do orçamento do município, como é que vai ser São José em 2015? Eu penso que 2015 há uma possibilidade do município realmente agora que diversos projetos. O primeiro ano é sempre um primeiro ano muito difícil, né? Estávamos assumindo aí uma administração de continuidade de 16 anos, então até tomar pé de tudo, né? Eu fui secretário de Finanças no primeiro ano, né? Enfrentamos uma situação muito difícil, um déficit orçamentário muito forte, não é? O município vinha historicamente usufruindo, concluindo os exercícios fiscais com altos níveis de superávit financeiro. Nós pegamos quase as contas empatadas, quer dizer, quase sem superávit. O que entrava, saía. Né? E com um orçamento que não era expressão da realidade, da necessidade. Mas agora, com os ajustes que estão sendo feitos e já foram feitos, acho que 2015 tem condição
O orçamento de 2015 já foi feito agora numa condição melhor do que nós conseguimos fazer em 2014 e, sem dúvida, acho que vai trilhar aí um caminho mais auspicioso e melhor para a cidade. Respira melhor. Vai respirar melhor. E já preparado para outra que agora 2015 já é ano pré-eleitoral de novo. Sim, sim. Vai para a luta. Eu acho que assim, é claro que todo governante ele tem na sua agenda essa questão eleitoral. Mas o governo Carlinhos está pensando também numa política de Estado, numa política de município mesmo, de garantir coisas duradouras, né? Então, por exemplo, um exemplo, a escola interativa, isso não é só para um governo, né? Isso é para ficar, né? Para transformar mesmo, né? E qualificar a educação no município. Só né? a escola interativa já diz tudo. Sim, sim. É educação por excelência. Sim. José Walter Pontes, diretor de planejamento da Prefeitura de São José dos Campos, falando do World Trade Center, foi podemos dizer, o primeiro? Não, o primeiro candidato a prefeito de São José dos Campos, ele e o irmão dele. Podemos dizer assim. Meu irmão foi em 82, eu fui em 88, deixa eu te dar um dado. Foi o primeiro ano, quando eu fui candidato, foi o primeiro ano que nós tivemos a televisão aqui, TV, programa local. Eu tinha direito, acho que a 1 minuto, né? Puxa vida! Então, foi o primeiro ano que teve a propaganda eleitoral pela TV aqui em São José dos Campos. Em 1988. 1988. Maravilha. Como é que ficou a colocação naquela época? Eu estava disputando eu e Ângela com 5 candidatos. Uhum. Nós ficamos em terceiro, nós ficamos com 17% dos votos, quase 30 mil votos na época. Quer dizer, chegou hoje ao comando da maior cidade do Vale do Paraíba. Na época sem colocar um outdoor na cidade, sem cartaz, sem nada, só com aquele panfletinho mesmo, e muito trabalho, muita na época do presença na rua. Optei. José Walter Pontes, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio sempre. CT. Tá, é um prazer estar aqui com vocês e estamos lá também de portas abertas para recebê-los também, qualquer dúvida, qualquer necessidade. Obrigada, legal. Foi esclarecedor, Foi uma aula, hein, Paulo? Foi uma aula de planejamento aqui, de urbanismo. Muito obrigado pela presença. Shirley, vamos embora? Vamos, Paulinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Obrigado a todos os senhores pelo clique, pela audiência, pela companhia e pela amizade de cada um. A apresentação foi do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefe de redação, a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é do Gino Genaro e o presidente é o engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos vocês pelo clique e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.